Salve, galera! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. O que são propriedades periódicas? Dentro da classificação periódica, lá na tabela periódica, que vocês já viram, já tem uma videoaula, vocês vão lembrar que existe o número atômico, por exemplo, existe o número de massa. A tabela periódica ela foi construída, ela foi organizada seguindo uma ordem crescente de número atômico. Uma propriedade periódica é aquela propriedade que se repete. Quando tem um número atômico aumentando, essa propriedade periódica aumenta ou diminui conforme o aumento desse número atômico. Nós vamos ver aqui cada uma dessas propriedades, a eletronegatividade, eletropositividade, energia de ionização, afinidade eletrônica, densidade, temperatura, fusão e ebulição, raio atômico, raio iônico. Olhando para a tabela periódica, a gente consegue prever, a gente consegue estimar os valores de eletronegatividade, energia de ionização, afinidade, densidade, temperatura e raio de todos os elementos. Existe uma forma, uma maneira, um processo, um métodozinho para a gente conseguir, dentro da tabela, saber se um elemento químico tem maior densidade, se ele tem maior temperatura de fusão e ebulição, se ele tem maior energia de ionização. Nós vamos ver cada uma dessas propriedades. Então, usando a tabela periódica como base, começando lá pela tabela periódica, vocês já tiveram, se de repente tem alguma dúvida, assiste essa videoaula, tem da tabela periódica. Então a ideia é assim, ó, pegando a tabela periódica, vocês sabem que ela está construída em famílias, né, as famílias que são as colunas verticais, lembram lá, e tem os períodos que são as linhas horizontais. Então, olhando para a tabela periódica, dando uma relembrada rapidinho, a gente procura aqui o boro, é o primeiro elemento que vem nesse cantinho. Abaixo dele vem uma escadinha, 2, 2, 2. Esses elementos aqui são os semimetais, só para lembrar da aula anterior, semimetais. Os elementos que vêm para a esquerda são os metais. Aqui vem o hidrogênio, que ele não se classifica como metal. Então, ó, os metais ficam para a esquerda. Aqui para a direita estão os ametais. E a última coluna dos gases nobres. Só para relembrar essa classificação. Então, o que a gente precisa lembrar aqui? Que nós temos os metais, marca lá, grava, anota no cantinho ali, que os metais são aqueles caras que perdem elétrons. Quem perde elétrons fica positivo. Isso vai ser muito importante para entender as propriedades periódicas. Aqui estão os ametais. Os ametais são aqueles que ganham elétrons. Quem ganha elétrons fica negativo. Grava lá. Os metais perdem, ficam positivos. Os ametais ganham, ficam negativos. E os gases nobres perdem elétrons, ganham elétrons? Não. Eles não ganham nem perdem porque eles são estáveis. Então, os gases nobres são estáveis. Eles não precisam nem perder, nem ganhar elétrons. Então, vamos começar aqui com a primeira propriedade periódica. Ó. Eletronegatividade. O que o nome quer dizer? Ó, eletronegativo. Eletricamente negativo. Olha o que eu falei agora há pouco. Ó. Os ametais são aqueles que ganham elétrons. Naturalmente, eles precisam ganhar elétrons para adquirir estabilidade de gás nobre. Então, onde é que está a eletronegatividade? Ó? Eletronegatividade aumenta para onde? Aumenta para a direita e aumenta para cima. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Simples assim, simples assim. Agora o inverso, eletropositividade, eletropositivo. Os metais são aqueles caras que perdem elétrons. Então eles ficam positivos. O que quer dizer isso? A eletropositividade aumenta para onde? Aumenta para a esquerda e para baixo. Então são duas propriedades, uma ao contrário da outra. Então, ó, eletropositividade aumenta para a esquerda e para baixo. Os metais estão aqui, fácil de lembrar. Metal sempre perde, quem perde fica positivo, eletricamente positivo. Os ametais estão aqui na direita, então, quanto mais para a direita, mais para cima. Os ametais são aqueles que sempre ganham elétrons e ficam negativos. Eletronegatividade. Tira gás nobre fora. Por quê? Porque gás nobre não tem necessidade de ganhar nem de perder elétrons. Ele já é estável. Então, se eu trocar aqui, ó, eu vou trocar a tabela periódica por um quadrinho para a gente lembrar.
falou de eletronegatividade, a gente lembra do quê? Assim, ó, tabela periódica, aqui estão os gases nobres. Ó, fácil, uma tabela periódica, um quadrinho. Então, eletropositividade. Eletropositividade aumenta para onde? Para a esquerda e para baixo. Os metais estão para lá, são positivos. Eletronegatividade aumenta para cima e para a direita. Ó. Eletronegatividade aumenta para cá, porque os ametais estão aqui. Gás nobre está riscado aqui, por quê? Porque gás nobre não é negativo nem é positivo. Por quê? Porque ele já é estável. Duas propriedades periódicas já matei aqui. Vamos falar de outra propriedade que é afinidade eletrônica. O próprio nome está dizendo afinidade eletrônica. Ele tem afinidade por elétrons. Pensa, o nome quer dizer o quê? Que ele gosta ou não gosta de elétrons? Afinidade por elétrons. Ele gosta de elétrons. Então vamos olhar de novo aqui, ó. Será que metal gosta de elétrons? Metal está perdendo, ele doa elétrons. Será que ele gosta de elétrons? Se ele já está dando elétrons, ele não gosta de elétrons. Agora, os ametais, ó, os ametais que são aqueles que ganham elétrons. Se eles ganham elétrons, é porque eles gostam de elétrons. Gás nobre gosta de elétrons? Não. Por que não? Porque gás nobre já é estável, não precisa, ele já é estável. Então, ó, eu vou botar aqui assim, ó, afinidade eletrônica. Ó, aumenta para a direita e para cima, muito parecido com o quê? Eletronegatividade. São a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Então, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica têm o mesmo comportamento. Aumentam para cima e para a direita. A eletropositividade é para a esquerda e para baixo. Já foram 3 propriedades. Ó, eletropositividade, eletronegatividade e afinidade eletrônica. Agora, imagine o seguinte. Ó, gás nobre não quer perder elétrons nem quer ganhar, porque ele já é estável. Metal quer perder elétrons, porque ele fica estável se ele perder. Os ametais querem ganhar elétrons. Por quê? Porque eles ficam estáveis se ganharem elétrons. Agora, se eu, naturalmente, isso aqui acontece naturalmente. E se eu quiser forçar, se eu quiser gastar energia? Eu vou gastar energia para arrancar, ó, o termo é esse, arrancar um elétron. Eu vou arrancar esse elétron. Então, pensa comigo. Metal. Vai ser difícil arrancar esse elétron dele? Se o metal é aquele que está dando elétrons, ele está perdendo elétrons, vai ser muito fácil arrancar esse elétron. Ó, muito fácil, porque ele já está dando esse elétron. Agora, os ametais. Os ametais, eles não querem perder, eles querem ganhar. Então, vai ser difícil arrancar o elétron dele. Eu vou gastar mais energia. E os gases nobres? Naturalmente, eles não querem perder nem ganhar. Mas se eu gastar energia, eu consigo arrancar um elétron dele? Consigo. Só que eu vou gastar muita energia. Então, a ideia é assim, ó. Quando eu falo em energia de ionização, ó, vou botar aqui, ó, energia de ionização, ela aumenta para onde? Aumenta para cima e aumenta para a direita. Ah, professor, é igual a eletronegatividade? Não. Eletronegatividade é naturalmente. O que os gases nobres fazem? Não ganham nem perdem. Naturalmente, o que um ametal? O ametal, naturalmente, ele ganha elétrons. O que o metal faz naturalmente? Ele perde elétrons. Agora, aqui não. Aqui eu vou, ó, energia, eu vou gastar energia para arrancar. Eu vou gastar energia para arrancar. Então, aqui é diferente. O gás nobre vai ter aqui, ó, gás nobre tem. O hélio é o que tem a maior energia de ionização. Por quê? Porque eu vou gastar energia para arrancar esse elétron dele. Qual é a graça nisso? Eu quero fazer um composto. Não existe composto com gás nobre. Existe. Naturalmente, não. Naturalmente, ele não precisa fazer ligação química. Mas se eu arrancar um elétron dele, ele era estável, agora ele ficou instável. Por quê? Gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. Se eu arrancar um, ele não ficou com 8, ficou com 7. Então, ele ficou instável. Então, eu já matei aqui, ó, eletronegatividade, eletropositividade, afinidade eletrônica, energia de ionização, energia para ionizar. Íon. O que é um íon?
é aquele que perde, aquele que ganha. Então, se eu gastar energia, eu vou arrancar um elétron. Então, pensa, o metal é aquele que está dando elétrons facinho, facinho. Se eu encostar, ele me dá elétrons. Eu vou gastar pouca energia. Os ametais são aqueles que querem ganhar elétrons. Então, para eu arrancar um elétron, eu vou gastar mais energia. E os gases nobres, muito mais. Porque eles já são estáveis. Para arrancar elétron dele, meu Deus, é muito mais difícil. Então, nós falamos aqui de 4 propriedades periódicas. Vamos falar da próxima, que é a densidade. Densidade, o que é densidade? Densidade tem a ver com massa? Tem a ver com massa. Densidade tem a ver com volume? Tem. Densidade tem a ver com volume. Isso aqui é densidade, ó. É massa sobre volume. Para lembrar da densidade lá na tabela periódica, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Imagina esse quadrado aqui é uma tabela periódica. Tá, aqui estão os gases nobres, aqui está o boro, ó. Aqui estão aqueles semimetais. Pronto, ó. Isso aqui é uma tabela periódica. Pronto, uma tabela periódica. Como é que eu vou me localizar aqui para saber da densidade? O que é denso? Material denso, ó. Ele tem muita massa em pouco volume. O material que é pouco denso, aquele material que boia na água, por exemplo, isopor. O que isopor tem? Isopor tem pouca massa e muito volume. Perceberam a densidade? Ó? Se a densidade é proporcional à massa, a massa aumenta, a densidade aumenta. Se a densidade é proporcional, é inversamente proporcional ao volume. Ó. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, qual é a ideia da densidade? Vocês têm que lembrar o seguinte. Qual é o elemento químico mais denso? É o ósmio. Ósmio. Lembra do ósmio? OS. O elemento mais denso. Eu não sei nem quem é. Não precisa saber quem é. Basta lembrar o quê? O ósmio é o elemento mais denso. Ele fica mais ou menos aqui, ó. Ele fica no centro para baixo, percebe? Ó? Então, para onde é que aumenta a densidade? Para baixo e para o centro. Assim você mata a densidade. Facinho, facinho. Ó. O ósmio, aqui nessa região está o ouro. O ouro é muito denso. Se você pegar uma barrinha de ouro desse tamanho aqui, ó, ela tem 1 quilo. Uma barrinha pequenininha tem 1 quilo. Se você pegar, por exemplo, os gases, onde é que estão os gases? Ó? Os gases estão aqui, ó, nessa região aqui. Gás não é muito denso, né? Claro que não. Os gases não são aqueles que ficam acima da água. Você olha o oceano, fica abaixo, os gases ficam acima. Por que os gases estão acima da água? Porque eles têm densidade baixa, densidade pequena. Então, os gases têm, ó, tá aqui o hélio, tá aqui o oxigênio, tá aqui o nitrogênio, estão todos aqui. O hidrogênio tá aqui, ó. Então, os elementos mais densos estão aqui embaixo, no centro. Ouro está aqui, chumbo está aqui. São os elementos mais densos. Então, você já matou 5 já. Eletronegatividade, eletropositividade, a afinidade eletrônica, energia de ionização e a densidade. Vamos falar um pouquinho de temperatura de fusão e ebulição. Temperatura de fusão e ebulição. De novo, vamos lembrar de um elemento que tem uma temperatura de fusão e ebulição bem alta. Então, aqui tem a tabela periódica, bonitinho, um retângulozinho aqui tranquilo. O W é o wolfrânio. Professor, é muito difícil lembrar o W wolfrânio. Não lembra desse aqui? É o tungstênio. O tungstênio é o W. O nome original dele é wolfrânio. O tungstênio é um metal. Ele foi usado durante muitos anos nos filamentos das lâmpadas. Lembra da lâmpada incandescente? Aquela lâmpada que tinha lá o filamentozinho? Aquele filamento era de tungstênio. Por que era tungstênio? Porque essa lâmpada ela esquentava um monte. Então, esse metal aqui não podia derreter, não podia fundir. Então eles botaram lá dentro o quê? Um metal que tinha uma temperatura de fusão bem alta, que era o tungstênio. E o tungstênio fica para onde? Ele fica nessa região aqui também. Ó. Então quer dizer que a densidade e a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, elas são bem parecidas? Sim. Os elementos com maior temperatura de fusão e ebulição estão aonde? Aqui embaixo para o centro. Então, onde é que aumenta? Para onde aumenta a temperatura de fusão e ebulição? Aumenta para dentro e para o centro. Para dentro e para baixo.
Só aqui na família 1A e família 2A é que acontece o comportamento ao contrário, aumenta para cima. Temperatura de fusão e ebulição aumenta para cima. Então aqui, ó, aqui parece a densidade. Ó, o ósmio fica aqui embaixo. Para o centro e para baixo aumenta a temperatura de fusão e ebulição. Fusão o que é? Sólido para líquido. Ebulição o que é? Líquido para gasoso. Então nós vamos agora para a última propriedade periódica. Depois a gente revisa todas elas. A última propriedade periódica é o raio. Raio. O que é o raio? É a metade do diâmetro? É. Raio é a metade do diâmetro. Ou seja, o tamanho do átomo. Se o raio é grande, o diâmetro é grande, o átomo é grande. Se o raio é pequeno, é porque o diâmetro é pequeno, o átomo é pequeno. Então é bem fácil de lembrar isso aqui, ó. Quando a gente olha na tabela periódica, a gente vê isso aqui, ó. Hidrogênio está aqui na primeira linha. Lítio está na segunda. Ó, lembram? Hoje li na cama Robson Crusoe em francês. Então nós temos aqui todos os elementos da tabela. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima camada. Então, se o hidrogênio está na primeira linha, é porque ele tem apenas uma camada. Primeira linha, uma camada. Ah, eu tenho dúvida nisso. Assiste a aula anterior sobre tabela periódica. Se o lítio está na segunda linha, é porque ele tem duas camadas. Peraí, mas duas camadas já não quer dizer que ele é maior? Se ele tem duas camadas, ele é maior. O sódio está na terceira linha, então significa que ele tem três camadas. Se ele tem três camadas, ele já é maior que o lítio. O potássio está na quarta linha. Quarta linha, ele tem quatro camadas. Se ele tem quatro camadas, ele é maior. Então, ó, o tamanho vai aumentando para baixo. Ó. Raio, tamanho. Então, conforme a gente vai descendo na tabela, o elemento vai ficando maior. Fácil isso, muito fácil. Só olhar assim, para baixo estão os maiores elementos. Agora, direita ou esquerda, como é que a gente vai se lembrar disso? Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. O potássio, 19. Aí depois vem o cálcio, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Vem o criptônio, 36. Os dois estão na mesma linha. Mesma linha. Os dois estão na quarta linha. Um exemplo. Então, quer dizer que os dois têm quatro camadas. O potássio está na quarta linha, tem quatro camadas. O criptônio, que é um gás nobre, está na quarta linha, tem quatro camadas. Como é que eu vou fazer para saber quem é maior, quem é menor? Entre sódio e potássio, ficou fácil. Por que ficou fácil? O potássio está na quarta linha. Se ele está na quarta linha, ele é maior, tem quatro camadas. Agora, potássio e criptônio, por exemplo, estão na quarta linha. Os dois têm o mesmo tamanho, então? Não. Os dois têm quatro camadas, mas não têm o mesmo tamanho. A ideia é a seguinte, ó, bem fácil. Se o potássio tem 19 número atômico, ó, ele tem 19 prótons e 19 elétrons. Ele é neutro, na tabela periódica ele é neutro. Se o criptônio tem 36 prótons, número atômico 36, ele tem 36 prótons e 36 elétrons. Sim. Esses 19 prótons, 19 elétrons, ó, onde é que estão os 19 elétrons? Estão em quatro camadas. Esses 36 elétrons estão aonde? Em quatro camadas. Só que a ideia é a seguinte, ó. Qual é a força que existe entre prótons e elétrons? Sinais contrários. Lembra? Sinais contrários se atraem. Então, eu tenho 19 prótons atraindo 19 elétrons. Tem uma força de atração? Tem. Aqui eu tenho 36 prótons e 36 elétrons. Tem uma força de atração? Tem. Então, a ideia é a seguinte. A ideia é bem fácil aqui, é a seguinte. Quando vocês têm menos prótons e menos elétrons, o átomo vai ficar assim, ó. Esse aqui é o potássio, ó. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada. Esse é o potássio, quatro camadas. K, L, M, N. Ele tem 19 prótons aqui dentro, no núcleo, prótons, lembra? Prótons no núcleo, e ele tem 19 elétrons circulando aqui, ó. Como existe uma força de atração, elas ficam desse jeito. Beleza. Aqui eu tenho o criptônio, ó. Criptônio, aqui é o potássio. Criptônio também tem quatro camadas.
Só que existem mais prótons e mais elétrons. O que vai acontecer então? A força de atração vai ser maior. Tem mais prótons, mais elétrons. A força de atração vai ser maior. Então eu vou desenhar aqui, ó, núcleo, primeira, segunda, terceira, quarta camada, ó, K, L, M, N. Por que eu desenhei menor? Por que eu desenhei as 4 camadas mais juntinhas? Ó, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Os dois têm 4 camadas. Por que eu fiz essas 4 camadas mais afastadas? Por que eu fiz essas 4 camadas mais juntinhas? Porque aqui eu tenho mais prótons e mais elétrons. A força de atração vai ser maior. Então as camadinhas vão ficar mais achatadas, mais apertadinhas aqui. Aqui eu tenho 19 prótons, 19 elétrons, tem atração também, só que ela é mais fraca, então as camadas, ó, vão ficar mais afastadinhas. Então, lá na tabela periódica, para resumir então, na tabela periódica, como é que funciona o raio? O raio vai crescer para onde? Vai crescer para baixo. Lógico, para baixo, porque tem quanto mais camadas mais para baixo, maior ele fica. E o raio vai crescer para esquerda. Ah, tá, né? Então, se eu estiver olhando na família, olhando para baixo, assim, ó, o raio cresce para baixo. Se eu estiver olhando na horizontal, assim, ó, no período, na mesma linha, ele cresce para esquerda. Então, essas são as propriedades periódicas. Agora, se eu perguntasse para vocês sobre isso aqui, ó, se eu falasse sobre raio iônico. Raio iônico, o que é isso? É raio do íon? É do íon. Então, imagine o seguinte, se eu perguntasse para vocês assim, ó, Na e Na+. Esse cara tem na tabela periódica, Na. O sódio tem lá na tabela. Tem. O Na+ não tem. Por que não tem, professor? Porque o Na é mais significa que ele perdeu um elétron. Lá na tabela só tem elementos neutros, que nem perderam nem ganharam elétrons. Aqui esse cara perdeu, esse cara não existe na tabela. Só nas ligações químicas da natureza. Lá na tabela só existem elementos neutros. Então, qual dos dois é maior? Ah, vai lá na tabela. Sim, tu vais olhar na tabela, só vais achar o sódio. E daí? O que aconteceu com o sódio? Não perdeu elétrons? Perdeu elétrons? Ó, perde elétrons, o que acontece com ele? Perde elétrons, ele vai diminuir. Então, assim ficou. Ó. O sódio é maior que o sódio mais 1, porque o sódio mais 1 perdeu elétrons, ficou menor. Agora, se eu tivesse assim, ó, S e S-2, o enxofre. O enxofre está lá na tabela. Está lá o enxofre na tabela. Família 6A. O enxofre -2 não existe na tabela. Ele ganhou 2 elétrons, ele não é neutro. Então, o que aconteceu com o enxofre -2? Ele não ganhou elétrons? Então, se ele ganha elétrons, ele fica... Ó, o macetezinho. Então, ó, quando vocês forem comparar íons, ó, o átomo neutro com o íon dele, o átomo neutro com o íon dele. Quando ele ganha elétrons, ele fica maior. Quando ele perde elétrons, ele fica menor. Ah, macetezinho bom, né? Agora sim, ó, se eu tivesse comparando, para a gente fechar, se eu tivesse comparando assim, ó, Na+1, O-2, Mg+2, vamos botar aqui, neônio, todos eles, ó, 10, 12, 8, 11. Se eu estivesse comparando esses caras aqui, não vale olhar na tabela, porque na tabela não tem magnésio +2, não tem oxigênio -2, não tem sódio +1. O único que tem na tabela é o neônio, que é o gás nobre. Se eu tivesse perguntado assim, ó, sódio, oxigênio, magnésio e neônio, quem é maior? Você vai na tabela, você coloca eles lá, olha lá, o sódio está aqui, magnésio está aqui, oxigênio está aqui e neônio está aqui. Ó. É só botar na tabela. Se eles fossem neutros, como é que eu sei que é neutro? Não tem nada em cima, ó, não tem nenhum número em cima, nem +1, nem -1, nem +2, nem -2. Eles são neutros. Neutro tem na tabela. Então, você olhando na tabela, quem é que está mais para a esquerda? O sódio. Então, o sódio seria maior. Fácil. Olhou na tabela, é fácil. Agora, esses caras não estão na tabela. Então, o que eu vou fazer para comparar esses caras que não tem nada a ver um com o outro? Ó. É sódio com magnésio, oxigênio com neônio, com magnésio. Não sei como é que eu vou fazer isso. Bem fácil. Vamos lá. O que é esse número de baixo?
número atômico. Então, ó, número atômico, 11 prótons. Número de prótons. Aqui tem 8 prótons. Aqui tem 12 prótons. Aqui tem 10 prótons. Fácil. Se ele fosse neutro, ele teria 11 elétrons. Seria neutro, igual, 10 prótons, ó, 11 prótons, 11 elétrons. Mas ele perdeu um, então ele está com 10. Grava lá. Agora, se esse oxigênio fosse neutro, ele teria 8 elétrons. 8 elétrons, se ele fosse neutro. Mas ele ganhou 2. 10 elétrons. Ó, estão vendo que tá vendo a coincidência aqui? Se esse cara fosse neutro, ele teria 12 elétrons. Mais 12 menos 12, 0. Mas ele não é neutro, ele perdeu 2. Então, se ele perdeu 2, 10 elétrons. Olha a coincidência aí, ó. Agora, se esse cara fosse neutro, ele teria 10 elétrons. Tem algum número em cima aqui? Não tem nada dizendo que ele é mais ou menos. Então, ele é neutro. Então, ele está com 10 elétrons. Olha só a coincidência. 10 elétrons, 10 elétrons, 10 elétrons, 10 elétrons. Eles são isoeletrônicos. O que são iso? Iso é um prefixo que quer dizer igual. Igual o quê? Elétrons. Igual a elétrons. Como é que a gente faz para saber quem é maior, quem é menor, sei lá, depende da pergunta. Quem é maior? Vamos lá. E agora, né? Todos têm 10 elétrons. Como é que eu vou fazer? Distribuição eletrônica? Sim, mas todos têm 10 elétrons. Então, um macetezinho assim, um macetezinho bem tranquilinho, olha só. Vamos imaginar que esse próton seja o pastor de ovelha. Ah, é idiota, claro que é, mas é um macetezinho para ajudar. Esses são os pastores. Tem 11 pastores para dar conta de 10 ovelhas. O que o pastor quer? Ele não quer manter as ovelhas juntinhas? Se as ovelhas se desgarrarem, se perderem, o lobão crê. Eu não quero que as ovelhas se percam. Então, vamos lá. Eu tenho 11 pastores para dar conta de 10 ovelhas. Tá de boa, né? 11 para 10. Aqui. 8 pastores para dar conta de 10 ovelhas. Tá mais complicado. Tá vendo que tem mais ovelha do que pastor? Então, essas ovelhas vão o quê? Vão se desgarrar. Aqui eu tenho 12 pastores para dar conta de 10 ovelhas. Opa, 10 ovelhas para 12 pastores. Tá mais fácil de cuidar aqui. Então, essas ovelhinhas vão ficar mais cuidadinhas, mais perto dos pastores. Aqui eu tenho 10 para 10. 10 para 10 é empatar. Pronto, então vamos ver. Onde é que está mais fácil de cuidar? Não é essa aqui, ó. 12 para 10 não é o mais fácil de cuidar? Então as ovelhas vão ficar mais juntinhas. Esse é o menor. Então o menor deles é o magnésio mais 2. É o menor deles, ó. Estou começando de trás para frente? Até lá, tanto faz. Depois dele, ó, 12 para 10 vem quem? Vem o sódio, ó. Na11 mais 1. Esse é o magnésio 12 mais 2. Pronto, ó. Agora quem é que vem? Onde é que está mais fácil? Isso aqui é difícil de cuidar. 8 pastores para 10 ovelhas, elas vão se espalhar, vai ficar maior. Então vem o neônio. Ó. Neônio, 10. E depois vem o oxigênio, menos 2, 8. Ó. Assim a gente encontra a ordem crescente ou decrescente, qualquer coisa assim. Então a ideia qual que é? Se eu tiver isoeletrônicos, como é que eu vou achar o raio, o tamanho desses íons? Ó, mais, menos, mais. Esse é nêutron, esse é cátion, esse é ânion, esse é cátion. Como é que eu vou fazer a comparação quando eles forem iso igual a elétrons? Eu vou colocar aqui, ó 11 pastores, 10 ovelhas. 8 pastores, 10 ovelhas. 12 pastores, 10 ovelhas. 10 pastores, 10 ovelhas. Esse aqui é o mais fácil para cuidar. 10 para 12 é o que tem mais pastores e menos ovelhas. Então ele vai ficar mais cuidadinho, mais juntinho. Esse é o menorzinho. Pronto. Então as propriedades periódicas, para vocês treinarem assim, fazerem algum exercício, precisa da tabela periódica. Sem a tabela periódica não tem como resolver. Não tem jeito, precisa da tabela. Então vamos imaginar que tivesse assim, ó, uma tabela periódica, só para fazer um exemplo. Vamos botar aqui A, B, C, D e E. Vamos lá. Vamos pensar assim no raio. Raio atômico. Raio cresce para a esquerda e para baixo. Quem é o maior de todos eles? B. Por quê? Porque o raio cresce para a esquerda e para baixo. Fácil, né? Fácil. Vamos lá. Quem é o menor, então? O menor de todos é o A. Não é isso? O raio não diminui para cá, para cima. Então, o E é o menor de todos.
Aí o D vai aumentando, o C vai aumentando, o A vai aumentando e o mais é o B, maior de todos eles. Raio fácil. Agora, eletropositividade, eletropositivo, metal. Metal é aquele que perde e fica positivo, B. Eletronegatividade, aquele que ganha elétrons fica negativo, é o D. D. Olha a posição do E. E é gás nobre, pela posição dele ele é gás nobre, então ele não vai ganhar nem perder. O mais eletronegativo é o D. Agora, a afinidade eletrônica, quem tem mais afinidade por elétrons é o D. Entre A e B, A. Entre A e C, C. Entre C e D, D. Entre D e E, D. Porque E não tem eletronegatividade, não tem afinidade eletrônica. Agora, energia de ionização. Energia de ionização para arrancar elétrons. Eu vou gastar muita energia aqui, ó. Esse é o que tem maior energia de ionização, porque aqui eu vou gastar, eu vou arrancar esse elétron, é forçado. Aí se eu tivesse, por exemplo, aqui o ósmio, ó, fica aqui, a densidade aumenta para baixo e para o centro, só lembrar disso. Lembra do tungstênio que fica para cá também. Temperatura de fusão e ebulição aumenta para baixo e para o centro. Fechou. Propriedades periódicas são essas aqui. Bem fácil de digerir, bem fácil de fazer. No mais, volta naquela aula lá da tabela periódica, classificação periódica, pega uma tabela periódica na mão e você consegue entender as propriedades periódicas bem tranquilinho, bem tranquilinho. Beleza, galera? Tudo de bom para vocês, um grande abraço.